Quando eu considero isso, eu tenho a linha do tempo, certo? Eu tenho o tempo zero aqui, que é o tempo que eu começo a observar. Até o primeiro evento acontecer. O T2 é o tempo depois do primeiro até o segundo. O T3 é o tempo depois do segundo até o terceiro. E assim por diante a gente vai definindo esses tempos. Certo? Então, esses tempos aqui são os tempos entre eventos. E esses TIs, eles têm distribuição exponencial com o parâmetro lambda. Quando a gente define essa variável S, a gente está definindo o tempo até o certo evento. Então, o S1 ele vai coincidir com o T1, que é o tempo até o primeiro evento. Quando eu definir o S2, ele vai ser esse tempo aqui, ó, de 0 até acontecer o segundo evento. Então, se a gente olhar para esse tempo S2, basicamente ele vai ser a soma desses dois tempos, T1 mais T2. Quando eu defino S3, eu vou é o tempo até a ocorrência do terceiro evento. Então, vai ser de 0 até a ocorrência desse evento aqui. Eu tenho S3, certo? Então, S3 vai ser basicamente o tempo até acontecer o primeiro, o tempo entre o primeiro e o segundo, o tempo entre o segundo e o terceiro. Vai ser a soma desses tempos. Então, de forma geral, a gente encontra que esse Sn ele vai ser a soma dos T's até de T1 até Tn. Certo? Então, aí o que é que acontece? Cada TI desse, ele tem distribuição exponencial. Então, isso aqui implica, por uma das características da distribuição exponencial, certo? Que esse Sn, ele vai ter distribuição gama, porque ele é a soma de exponenciais, certo? Então, como consequência da construção, a gente tem que isso aqui vai ter distribuição gama. É um resultado que, por exemplo, a gente pode demonstrar usando os conhecimentos de probabilidade 3, certo? Da soma de distribuição, da distribuição da soma. Então, nesse caso aqui, o primeiro parâmetro vai ser esse n aqui, ó, que é o número de variáveis que a gente está somando aqui. E o segundo parâmetro vai ser lambda, que é a taxa do processo, que é o parâmetro de cada uma dessas. Então, quando eu somo n variáveis exponenciais de independentes e cada uma com distribuição com o parâmetro lambda, eu vou ter uma distribuição gama com parâmetro n lambda, certo? Então, a gente tem daí essas consequências. Então, voltando para cá, só mais uma coisa. Esses tempos entre eventos, além de eles seguirem a distribuição exponencial, eles são independentes, certo? Então, o tempo até acontecer o primeiro evento, ele não vai influenciar no tempo até acontecer o próximo evento. Quer dizer, depois que aconteceu o primeiro até acontecer o segundo. E esses tempos não vão influenciar o tempo até acontecer o terceiro, depois que aconteceu o segundo, e assim por diante, certo? Porque você perde a memória. Então, não importa se faz muito tempo que aconteceu um evento, se faz pouco tempo, isso aí não vai influenciar no tempo que leva para acontecer o próximo. Isso aí, por exemplo, em geral, modela bem chegadas de pessoas numa fila, ou numa loja, ou em algum lugar. Esse tipo de dinâmica, muitas vezes é bem modelado por esses processos de coação. E aqui o resultado que eu tinha dito para vocês, certo? Uma consequência dos tempos entre as chegadas de distribuição exponencial é o que
que o tempo até a ocorrência de um determinado evento tem a distribuição gama. Nesse caso particular, como o primeiro parâmetro da gama é inteiro, então a gente chama essa distribuição de distribuição Erlang. A distribuição gama ela tem vários casos particulares. Quando esse n é igual a 1, por exemplo, a gente tem a distribuição exponencial. Com uma outra configuração particular que eu não me lembro agora, acho que é tipo n sobre 2 e 1 meio, ele tem distribuição Q quadrado. E nesse caso particular a gente chama de distribuição de Erlang. Para os efeitos de cálculo aqui, a gente vai usar como gama mesmo, porque não faz diferença. Em muitos livros ele traz isso, que o tempo até uma determinada ocorrência tem distribuição Erlang, ele não fala diretamente da gama, fala já da Erlang. Como a gente vai usar no R, a gente vai usar com gama mesmo, e que bom. Então, o que é que isso traz de vantagem para a gente? Por exemplo, se a gente quer simular um processo de Poisson, ao invés de usar a Poisson, que é um pouquinho mais difícil de fazer, a gente pode simular ela a partir dos tempos exponenciais, certo? Porque aí a gente tem duas abordagens diferentes, duas frentes diferentes. Se a gente tem um número de coisas ocorrendo de acordo com com uma distribuição de Poisson, a gente vai chegar ao processo Poisson. E aí a gente vai chegar a tempos entre as ocorrências que são exponenciais. Mas, por outro lado, a gente pode pensar também numa sequência de tempos de ocorrência. Uma vez que você tem esses tempos de ocorrência, você tem também o processo Poisson, certo? Então, você gera tempos exponenciais, e aí você pega esses tempos exponenciais para definir os tempos entre as chegadas. Então, você geraria, por exemplo, um tempo exponencial. Aí é o tempo que aconteceu o primeiro evento. Aí você gera outro tempo exponencial, soma esses dois, você tem o tempo da ocorrência do segundo evento. E assim você vai tendo um processo, construindo um processo Poisson a partir dos tempos exponenciais. Em termos de simulação, isso é bem mais simples de fazer do que fazer pela Poisson, certo? A gente tem um projeto que trabalha com filas. Então, para fazer as simulações, por exemplo, desses sistemas de fila, a gente considera sistemas de filas markovianos. Então, os sistemas de filas markovianos são aqueles que as chegadas e os atendimentos acontecem de acordo com o processo Poisson, porque o processo Poisson é um processo markoviano. E aí, nesse caso, as simulações de filas, dessas coisas, são feitas considerando isso, considerando tempos exponenciais. Tempos exponenciais independentes. Isso aí vocês já sabem fazer, né? Assim, não é uma coisa tão difícil a gente gerar valores de uma distribuição exponencial. A gente vai voltar para o exemplo que a gente já trabalhou, que era o exemplo 6. Eu vou voltar aqui um pouquinho só para vocês relembrarem esse exemplo. O exemplo 6 era o seguinte. Suponha que pessoas chegam e compram sucos em uma lanchonete, segundo o processo Poisson com taxa lambda igual a 6 por hora, certo? Então, o processo Poisson que a gente tem é esse. Para modelar as chegadas das pessoas, e cada pessoa que chega vai lá e pede um suco. Dessas pessoas, né, que chegam e pedem um suco. Então, considerando esse evento, a gente quer calcular essas coisas. Primeiro, a probabilidade de que o tempo entre a 7ª e a 8ª chegada seja maior do que meia hora. A probabilidade de que a 20ª compra aconteça antes de 3 horas desde que a lanchonete abriu. E o C, a probabilidade de que, depois que a lanchonete abre, se passe mais de 15 minutos até que chegue o primeiro cliente. Então, essas coisas todas, elas estão associadas a tempo, certo? Então, primeiro eu vou considerar o processo Poisson que a gente já definiu no exemplo 6, que era um processo Poisson N de T, e esse N de T era o número de sucos vendido em T horas. Então, é sempre bom a gente relembrar que a gente está usando aqui hora, certo? A nossa unidade de medida é hora. Então, todas as contas que a gente for fazer, todo o tempo que a gente for considerar, a gente vai traduzir para hora. Então, se considerar um dia, a gente vai considerar quantas horas tem aquele dia. Então, é claro que a gente pensa num dia com 24 horas, mas quando é
quando se fala de um estabelecimento comercial, a gente pensa nas horas em que ele está aberto. Então, o tempo entre a sétima e a oitava chegada é T8. Então, o que a gente tinha definido era o quê? Quando a gente tem o processo começando, certo? Aí a gente tem o primeiro evento, o segundo evento, certo? Assim, o sétimo evento, o oitavo. Então, esse tempo entre o sétimo e a sétima e a oitava ocorrência, certo? Então, entre o sétimo e o oitavo evento, a gente chama de T8. Esse T8, ele vai ter distribuição exponencial com parâmetro 6. Por que 6? Porque é lambda. Desculpem. Então, a probabilidade de que o tempo entre a sétima e a oitava chegada seja maior do que meia hora é... Então, a gente quer calcular a probabilidade de alguma coisa. Então, do tempo entre a sétima e a oitava chegada, que é o que a gente já viu aqui, que era T8. A gente quer que esse T8 seja maior, ou seja, isso, do que meia hora. Como a gente está trabalhando com hora, a gente vai botar aqui meio. Então, a gente vai lá no R e calcula essa probabilidade, certo? Então, nesse caso aqui, deixa só o R abrir aqui, o RStudio. Então, nesse caso, a gente quer a probabilidade de uma exponencial, certo? Deixa eu dizer só uma coisa para vocês. Às vezes eu sei que vocês confundem o D e o P. Quando a gente digita o comando aqui, ele já aparece as coisas que ele pede. Se vocês digitarem certo, vai aparecer lower tail igual a true. Então, vocês já sabem que estão no caminho certo. Entre os parâmetros da distribuição. Quando você põe o errado, que é o D, nesse caso aqui, para o que a gente quer, ele vai aparecer diferente disso, certo? Então, nesse caso, primeira coisa, o ponto que a gente quer calcular. A gente quer calcular a probabilidade de ser maior do que meio. Você vê aqui põe 0,5, que é o ponto que a gente quer. A segunda coisa é a taxa do processo, o parâmetro da distribuição. Então, nesse caso, a gente tem uma exponencial com parâmetro 6. E a gente vai considerar a probabilidade de ser maior. Então, a gente vai pegar a cauda superior. E aí a gente tem a nossa probabilidade aqui, certo? 0,0497 e assim por diante. A gente vai e põe lá. Certo? Então, eu venho aqui e copio essa probabilidade. Que está aqui, certo? Alguma dúvida? A segunda coisa que era pedida na questão era a probabilidade de que a 20ª compra aconteça antes de 3 horas que a lanchonete abriu. Então, quando eu considero o tempo entre ocorrências sucessivas, eu tenho tempos exponenciais. Quando eu considero o tempo entre ocorrências que não são sucessivas, aí eu tenho a gama. Então, nesse caso, o tempo para até a 20ª chegada vai ser esse S20. S20 vai ter distribuição gama. O primeiro parâmetro vai ser sempre a ordem do tempo que eu estou olhando. Como é a 20ª chegada, aqui é 20. Se fosse o 10º, 10. Se fosse o 30º, 30. E assim por diante. E o segundo é o lambda, que é a taxa do processo. Então, nesse caso, esse S20 tem distribuição gama com parâmetros 20 e 6.
A probabilidade que a 20ª compra aconteça antes de 3 horas, desde que a lanchonete abriu. Então, nesse caso, a gente quer uma probabilidade do tempo até a 20ª compra, certo? Então, do S20. A gente quer que esse S20 tenha acontecido antes de 3 horas, ou seja, seja menor do que 3. Da mesma forma, a gente vai lá no R e a gente vai calcular a probabilidade, certo? Acumulada de uma gama no ponto 3 com parâmetros 20 e 6. Então, eu venho aqui, agora eu boto P gama. Só tenha cuidado de lembrar que no caso da gama, em inglês, tem 2 M, certo? Então, nesse caso, o ponto que eu estou considerando é o 3, já que é em hora. E os parâmetros lá são 20 e o 6. E aí eu tenho a minha probabilidade aqui, certo? Nesse caso, eu vou considerar a cauda inferior, porque eu estou calculando a probabilidade de ser menor. Tem outra forma de se resolver essa questão, certo? Que não é usando a S. Quando eu estou fazendo esse raciocínio aqui, eu estou considerando o seguinte. Comecei a verificar o tempo, certo? Aconteceu o primeiro evento, segundo, terceiro, quarto, e assim por diante, certo? 19, décimo nono, né? O 20º. Então, eu estou calculando a probabilidade de que esse 20º evento tenha acontecido antes de 3 horas. Então, eu posso calcular como sendo, pensando no tempo até aqui, desculpa. Pensando no tempo até a ocorrência do evento, certo? Que é esse S20. Comparando ele com as 3 horas que a gente tem. Então, eu estou dizendo que esse tempo até acontecer o 20º evento, que é o S20, eu quero que ele seja menor do que 3. Uma outra forma de fazer é pensando na quantidade de eventos. Se o tempo até o 20º evento aconteceu antes de 3 horas, eu posso pensar nas 3 horas e considerar o número de eventos que aconteceu aqui. Então, dizer isso aqui é a mesma coisa que calcular a probabilidade de que o número de eventos que aconteceram nessas 3 horas seja pelo menos 20. Então, o 20 aconteceu aí. Eu não sei se aconteceu mais do que isso, mas pelo menos esses 20 aconteceram. Então, tanto faz calcular a probabilidade assim, como calcular a probabilidade assim. O resultado vai dar o mesmo. Quando eu for calcular a acumulada, aqui, então eu vou calcular para Poisson. Eu vou pegar a partir do 19. Porque se eu pegar só o lower tail igual a false, ele vai pegar a partir de 20 estrito, certo? Aberto aqui. Só os maiores que 20. Então, eu posso vir aqui no R e calcular a probabilidade de uma Poisson, certo? Ser maior ou igual, ser maior do que 19. E naquele caso, vai ficar maior ou igual que 20. O parâmetro da distribuição vai ser o seguinte. Se eu considerar essa daqui, essa S20 tem essa distribuição. Essa N3, ela vai ter distribuição Poisson. E o parâmetro vai ser o quê? Vai ser a taxa do processo vezes o tempo que a gente está considerando. Então, como a gente tem 3 horas e tem um processo com taxa igual a 6, vai ficar 3 vezes 6, que é igual a 18. Então, nesse caso, é equivalente calcular a probabilidade de uma Poisson com parâmetro 18 ser maior ou igual ser maior, estritamente maior do que 19. Certo? Dá a mesma probabilidade aqui. Tá vendo? Considerando pela gama, considerando pela Poisson, vai dar exatamente a mesma probabilidade.
continuando aqui, eu calculo dessa forma, certo? A outra forma é calcular pela poasson, que eu tinha dito antes. No último item, perguntava o seguinte: a probabilidade de que depois que a lanchonete abre, se passe mais de 15 minutos até que chegue o seguinte cliente. Então, eu quero calcular essa probabilidade, certo? Abriu a lanchonete, qual é a probabilidade que passe mais de 15 minutos até que chegue o primeiro cliente? Então, o que a gente considera nesse caso aqui é o seguinte: comecei a observar o processo, tempo zero. Aqui eu tenho 15 minutos. 15 minutos eu vou transformar logo para hora. 15 minutos é um quarto de hora. E o primeiro evento aconteceu depois disso aí. Então, a primeira possibilidade, eu estou considerando o tempo até esse primeiro evento. Então, eu vou considerar, eu vou comparar ele com esse um quarto. Então, isso é a probabilidade desse tempo até o primeiro evento ser maior do que um quarto. Esse tempo até o primeiro evento, ele tem distribuição também exponencial. E o parâmetro é a mesma taxa do processo. Então, exponencial com parâmetro 6. Certo? Eu vou lá no R e calculo. Isso aqui vai dar E elevado a menos 6, que é o lambda aqui, vezes um quarto, que é o valor que eu tenho aqui. Certo? Ou seja, vai ser E, simplificando aí, elevado a menos 3 meio. A outra forma de pensar é em relação à quantidade de eventos também. Então, todas essas questões, tanto dá para fazer considerando o tempo, como considerando a quantidade de eventos. Então, quando eu digo que o primeiro evento aconteceu depois de 15 minutos, eu estou dizendo que o número de eventos até esses 15 minutos foi zero, ou seja, nada aconteceu. O primeiro evento só aconteceu depois. Então, eu posso calcular isso também como sendo a probabilidade de que o número de eventos que aconteceram nesse um quarto de hora seja igual a zero. Então, calcular aquela probabilidade é a mesma coisa que calcular essa. Esse n, um quarto, ele vai ter distribuição Poisson e o parâmetro aqui vai ser o tempo vezes a taxa. Então, um quarto, que é o tempo, vezes a taxa do processo, que é 6. Ou seja, vai ter a distribuição Poisson 3 meios. Quando eu fizer essa conta aqui, vai ficar E elevado a menos 3 meios, 3 meios elevado a zero, porque é o que eu estou calculando a probabilidade. Estou só aplicando a distribuição Poisson, dividido por zero fatorial. Então, quando eu fizer essa conta, vai dar o mesmo E elevado a menos 3 meios. Se vocês fizerem a conta direto no R, também vocês vão ver que dá exatamente o mesmo valor. Então, tanto eu posso fazer pensando no tempo até a ocorrência do evento ser maior do que um quarto, como eu posso pensar no número de coisas que aconteceram nesse intervalo de tempo ser igual a zero. As duas abordagens são equivalentes. Certo? Então, uma abordagem é essa, a outra é essa. O próximo exemplo é referente ao exemplo 7, que era assim:
Considere esse exemplo 7, que os clientes chegam ao banco. E a gente vai calcular isso. O tempo médio entre a chegada de 2 clientes consecutivos, a probabilidade de que o centésimo cliente chegue na primeira hora de atendimento, certo? Eu vou, mais uma vez, dar um tempinho para vocês tentarem fazer. Certo? Então, eu vou dar uns minutinhos para vocês tentarem fazer a questão. Aí vocês tentam. Ô, professora, Oi. como era o exemplo 7 mesmo? A senhora pode deixar aí na tela, que eu já copiei isso. Era Tá, esse exemplo. Considere que cliente chega a um banco segundo o processo passou por taxa 50. Eu vou deixar a definição do processo, certo? O tá. processo que a gente tinha era esse. Professora, Oi. volta lá no exemplo, por favor. Sim.
Vamos lá, vamos resolver a questão. Lembra que eu falei na aula passada para vocês? O processo Poisson, ele é mais interpretação do que especificamente conta. Aí vocês vão usar 3 distribuições, certo? Vai ter 3 coisas que vocês vão usar. Número de coisas que acontecem, o tempo entre eventos consecutivos e o tempo até um determinado evento acontecer. Então, nesse caso aqui, a gente tem o seguinte. A primeira coisa que a gente quer é o tempo médio entre a chegada de 2 clientes consecutivos. O tempo entre a chegada de 2 eventos consecutivos é aquele que eu falei para vocês dos tempos exponenciais. Então, sempre que eu tiver eventos consecutivos, ou seja, um evento atrás do outro, oi, pode falar. Eu vou ter esses tempos exponenciais, certo? Desculpa. Espera só um pouquinho. É porque eu esqueci que não estava mais com... Então, o tempo entre essas ocorrências de eventos consecutivos é os que a gente chama de TI. Então, tem o tempo até o primeiro evento, que é T1, o tempo entre o primeiro e o segundo, que é T2. Então, sempre que a gente tiver o tempo entre ocorrências sucessivas, certo? Então, tempo entre chegadas sucessivas, chegadas consecutivas. A gente tem esses tempos exponenciais. Esse médio, ele está dando a indicação do que a gente vai calcular. A gente vai calcular a esperança. Certo? Nesse segundo caso, a probabilidade que o centésimo cliente chegue na primeira hora de atendimento. Então, eu comecei a verificar aqui. Eu vou avaliar, certo? Teve umas chegadas aqui, lá. E a gente vai seguindo até o centésimo. Então, eu quero a probabilidade de que o tempo até esse centésimo cliente chegar seja abaixo de 1 hora. Certo? Então, basicamente, é isso que a gente vai fazer. Então, o tempo entre o I-1º e o iésimo cliente é isso, TI. Nesse caso, vai ter distribuição exponencial com parâmetro 50. De onde é que vem esse 50? Esse 50 é a taxa do processo, certo? Então, se vocês voltarem lá no exemplo 7, diz que eles chegam a uma taxa de 50 por hora, certo? E aí, por isso, 50. Então, quando eu for calcular o tempo médio, certo? Esse médio dá a entender que é a esperança. Esse é o tempo entre as chegadas consecutivas, entre as chegadas simultâneas. Desculpa, simultânea não, sucessivas. E aí, quando eu vou fazer o tempo médio, é a esperança. A esperança de um exponencial é o inverso do parâmetro. Então, quando eu faço essa divisão, dá 0,02. Aí a gente tem que olhar a unidade de medida de tempo que a gente está considerando. Nesse caso, a taxa é por hora. Então, 0,02 hora. Se quiser transformar para minuto, transforma para minuto. 0,02 de hora dá 1 minuto, 1,2 minuto, certo? Então, pode tanto botar em hora como em minuto. Por exemplo, se tivesse alguma coisa aqui que desse 1 hora, quisesse botar 60 minutos, podia botar meio. Se quiser transformar para minuto, sempre pode. Certo? Contanto que faça a transformação. Como é que eu fiz essa transformação aqui? Eu multipliquei esse valor aqui por 60. Quando eu multipliquei por 60, porque em 1 hora tem 60 minutos, certo? Aí eu obtive esse 1,2 minutos. No item B, pergunta: o tempo até o centésimo cliente, que o primeiro cliente chegue, o centésimo cliente chegue dentro da primeira hora de funcionamento. Então, esse S100 é o tempo até o centésimo cliente, certo? Nesse caso, esse S100 ele vai ter distribuição gama. O tempo até certo cliente chegar vai ser gama. Esse 100 é esse mesmo 100 daqui, é a ordem do cliente. Se fosse até o 50º cliente chegar, você vai lá e bota o termo correspondente, certo? Esse 50 aqui é a taxa do processo.
Então, considerando o processo Poisson, esse daqui vai ser o N, certo? E esse daqui vai ser o lambda, que é esse mesmo aqui, certo? Então, a probabilidade que ele chegue na primeira hora é a probabilidade desse S100 ser menor do que 1. Então, eu vou lá no R, calculo a probabilidade de uma gama, certo? A acumulada de uma gama, no ponto 1, porque no ponto 1, que eu estou calculando aqui a probabilidade de ser menor do que 1. E com esses parâmetros aqui, ó, 100 e 50. E aí eu tenho esse valor aqui. Quando vocês forem calcular, vocês podem botar, por exemplo, com duas casas, arredondar para duas casas e botar vezes 10 elevado a. Que foi o que eu fiz aqui, certo? Tem 3,2 vezes 10 a menos 10, só não deixo como é. A outra forma de fazer, que eu tinha dito para vocês no exemplo anterior, então, eu tenho um tempo aqui, 0, e eu quero o tempo até o centésimo cliente, que isso fique abaixo de 1 hora. Então, quando eu considero isso, estou fechando aqui 1 hora, eu estou dizendo que é a mesma coisa dizer que esse tempo é abaixo de 1 hora, certo? Que esse tempo aqui que é o S100. Ou então, eu dizer que o número de coisas que aconteceram nesse intervalo de tempo até a primeira hora foi maior ou igual a 100. Então, eu posso fazer de uma forma ou de outra, certo? Quando eu faço dessa forma, eu vou calcular essa probabilidade do N de 1 ser maior ou igual que 100. E vai dar exatamente o mesmo resultado. Você vai lá no R, calcula lá a probabilidade de uma Poisson certo? Ser maior ou igual do que... Aí, nesse caso, eu vou tirar 1 aqui, certo? Só para... Porque lá ele pega maior ou igual. Ser maior ou igual a 100, ou seja, ser maior do que 99. E o parâmetro lá vai ser 50. Porque o tempo é 1 e o lambda é 50. 1 vezes 50, 50. Nesse caso aqui... certo? Dá o mesmo valor, se vocês compararem aqui, ó. Certo? Aqui dá o mesmo valor que aqui. Professora, Oi. aí no caso a gente que pode escolher se vai usar o gama ou o Poisson. Tanto faz. É. Não precisa usar os dois, não. Usa um só. Mas vocês usem o que vocês entenderem melhor. Se vocês quiserem usar com a gama, usa com a gama. Se quiser usar com a Poisson, usa com a Poisson. Certo? Não precisa usar os dois. Tá certo. Obrigada. Eu estou fazendo os dois para vocês ficarem com alguma coisa assim para lembrar, certo? Mas aí vocês usam um só, não usam os dois, não. O último exemplo que eu vou fazer é esse daqui, ó. Número, não, ainda tinha mais um, na verdade. O número de mensagens que eu recebo por e-mail é um processo Poisson com taxa igual a 8 por hora. A probabilidade, aí eu quero calcular essas três coisas. Qual é a probabilidade de não chegar nenhuma mensagem nova de e-mail no intervalo de 2 horas? O número esperado de mensagens por dia e o tempo em média entre chegadas de mensagens. Certo? Então, eu vou começar definindo o processo Poisson. O processo Poisson é esse, N de T, a taxa é 8 por hora e N de T representa o número de e-mails recebidos em T horas. Certo? Eu vou considerar aqui por hora, porque a taxa está por hora. Se quisesse fazer por dia, também. Como é que faz por dia? É só transformar essa taxa para dia. Então, se são 8 por horas, quantas vão ser num dia? Você vai lá e transforma. 24 vezes 8. Certo? Então, a probabilidade de que no intervalo de 2 horas não chegue nenhuma mensagem de e-mail. Então, a gente, nesse caso, tem o quê? O número de mensagens que chegam em 2 horas foi igual a 0, certo? Chegar nenhuma, a mesma coisa dizer que foi 0.
24 vezes 8. Porque você está transformando para o maior. 8 por hora. Então, por exemplo, em 2 horas seriam 16. É sempre proporcional ao tempo que você tem. Então, nesse caso, seria a probabilidade de n de 2 igual a zero. Certo? E aí a gente pode calcular assim. Vai lá no R e calcula. Depois, no ponto zero, com parâmetro. Então, nesse caso, o parâmetro vai ser o tempo, que é 2, vezes a taxa do processo, que é 8, dá 16. Então, eu posso ir lá no R e calcular. Nesse caso, eu vou usar o D, certo? Porque eu estou calculando o valor da probabilidade no ponto. No ponto zero, e tem a taxa igual a 16. Aí dá esse valor aqui, que é o que está aqui. No item B, pergunta qual o número esperado de mensagens por dia. Quando tem número médio de... Se vocês repararem, quando pergunta de número, vai ser sempre o da Poisson, porque as outras duas quantidades que a gente tem é de tempo, certo? O tempo entre chegadas e o tempo até uma chegada. Aqui eu estou perguntando o número médio, o número esperado. Então, quando eu falo em número esperado, eu penso na esperança, certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é saber que eu vou calcular a esperança do número, então esperança de n. O n sempre calcula uma quantidade de horas. Como eu estou calculando por dia aí, e o dia tem 24 horas, vai ser n 24. Então, vai ser esse tempo aqui que eu estou considerando, que é 24, vezes a taxa do processo, que lá é dito no enunciado que é 8. Então, 24 vezes 8, 192 mensagens. Certo? Fazendo a conta aqui. No item C, perguntava quanto tempo, em média, então sempre que tiver esperado, em média, a gente sabe que vai calcular a esperança, demora entre as chegadas de mensagens. Então, entre uma chegada e outra, a gente tem um tempo exponencial, certo? É aqueles TIs que a gente definiu. Então, nesse caso, o tempo entre chegadas de mensagens consecutivas vai ser a esperança de TI, que é 1 sobre o parâmetro, 1 sobre o lambda, 1 sobre a taxa do processo. Que, nesse caso, como está considerando em hora, dá 0,125 horas. Se eu for considerar para minuto, eu vou multiplicar isso aqui por 60, certo? Porque eu tenho uma fração de hora aqui, eu transformo a hora para 60 minutos, e aí dá 7 minutos e meio. Então, em média, demora mais ou menos, demora em torno de 7 minutos e meio, chega outra mensagem, certo? O último exemplo que eu vou fazer é esse, por hoje, né? A cada sábado, um produtor rural leva 15 peças de um queijo artesanal para vender na feira da sua cidade. Ele só vende as peças inteiras, sendo que cada peça pesa em torno de 1 quilo. A procura por esse processo é dada por um processo Poisson com taxa de 2 por hora. Veja que não é a venda. A gente está considerando, nesses exemplos que a gente faz algumas suposições que a gente não diz, mas faz. Então, nesse caso aí, a gente está supondo o seguinte. A gente está supondo que as pessoas chegam, independentemente umas das outras. Que cada pessoa que chega, a gente está considerando só os que chegam para comprar, certo? Os que chegam procurando esse produto para comprar. E a gente está considerando que cada pessoa que chega vai comprar um queijo, certo? São suposições que a gente está fazendo, embutidas aí no conto que a gente vai fazer. Aí vocês podem falar assim, mas na realidade isso não acontece. Mas aqui a gente faz coisas que ajudem a gente entender. Quando for na prática, aí a gente vê. É claro que provavelmente a gente não vai modelar uma coisa dessa exatamente assim. Dá para usar o processo Poisson? Dá, certo? Mas a gente pode usar de outra forma. Por exemplo, a gente pode usar coisas que a gente vai ver ainda depois, considerando que os clientes que chegam para comprar seguem o processo Poisson, mas que o número de peças que ele vai comprar segue outra distribuição, que é o que a gente chama de processo Poisson composto, que a gente vai ver na próxima aula, certo? Na próxima ou então na segunda, dependendo do andamento, certo? Então, basicamente, mais provavelmente na segunda. Então, basicamente,
a gente faz essas suposições em termos didáticos, assim, para conseguir fazer o exemplo, certo? Não quer dizer que seja exatamente a realidade, mas que tem uma frasezinha que diz assim, que esses modelos estatísticos, na verdade, estão todos errados, né? Porque, na verdade, a realidade, ela existe e a gente não consegue modelar exatamente, mas que a gente escolhe os que são úteis, certo? Então, por exemplo, quando a gente faz uma previsão, não é quer dizer ela vai acertar na música, mas que a gente tem uma ideia de por onde é que vai ficar. Então, quando você faz uma previsão de chuva, por exemplo, você dá a probabilidade de chover ou não, você dá uma faixa de variação da temperatura. Quando você faz uma previsão de arrecadação, você sabe em torno de quanto vai ficar. Faz uma previsão de crescimento de sei lá o quê, uma previsão. Então, essas previsões todas, elas dão para a gente uma ideia de como é que o processo se comporta. Mas elas não são exatas, porque elas são aleatórias, obviamente. Então, voltando para o exemplo, ele leva 15 peças de queijo artesanal para vender na feira. E ele só vende as peças inteiras. Então, ele tem os queijinhos lá e ele não vai vender a metade, ele só vende inteiro. E cada um deles pesa em torno de 1 quilo. A procura por este produto é dada por um processo Poisson com taxa de 2 por hora. Admita que ele fica na feira das 5 horas da manhã às 4 da tarde. Não está dizendo que ele só vende isso, não, viu? É uma coisa que ele vende, Não esse é? queijo. É verdade. Então, a gente tem o quê? Aí. Eu quero calcular a probabilidade de que alguém chegue ao meio-dia e não encontre mais queijo para comprar. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que vendeu tudo, certo? Determine a probabilidade de que todas as unidades tenham sido vendidas até as 10 horas. Quanto tempo, em média, leva até o último queijo ser vendido? Quanto tempo, em média, se passa entre a chegada de 2 clientes procurando queijo para comprar? Certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é definir o processo. Então, tem um processo NDT como sendo o número de pessoas que procuram um produto. E, nesse caso, esse NDT é um processo Poisson com taxa 2 por hora. Certo? Na prática, é claro que a gente estima essa taxa, certo? A gente constrói o processo e aí a gente estima essa taxa. O produtor chega às 5 horas. Então, a gente quer no item A calcular a probabilidade de que alguém chegue para comprar ao meio-dia e não tenha mais. Então, quer dizer que eu quero calcular a probabilidade de que até o meio-dia o cara tenha vendido tudo, ou seja, de que 15 pessoas tenham chegado e tenham comprado. Então, nesse caso, eu vou considerar primeiro o tempo. Se ele chega às 5 horas, certo? Então, até meio-dia se passaram 7 horas. De 5 a meio-dia são 7 horas passadas. E aí a gente calcula a probabilidade de que alguém chegue ao meio-dia e não encontre mais queijo. Então, a probabilidade do tempo até vender o 15º queijo ser menor do que 7. Ou a probabilidade de que o número de pessoas que chegou procurando o queijo nessas 7 horas seja maior ou igual que 15. De uma forma ou de outra, chega no mesmo resultado. No item B, pergunta a seguinte. Das 5 às 10 horas, 5 horas se passaram. Desculpa. Pergunta a probabilidade de que todos tenham sido vendidos até as 10 horas. Das 5 às 10 horas são 10 horas, certo? Então, é a probabilidade de que tudo tenha sido vendido em 5 horas. Ou seja, ou de que o tempo até o 15º comprador de queijo seja menor do que 5, ou a probabilidade de que o número de pessoas nessas 5 horas seja maior ou igual que 15. Certo? Por fim, o tempo esperado até o último queijo ser vendido. Como são 15 queijos, eu vou calcular a esperança do S15. S15 é o tempo até a 15ª pessoa chegar lá para comprar. Esse S15 ele vai ter a distribuição. O primeiro parâmetro vai ser o índice aqui do S. E o segundo é o parâmetro do processo, a taxa do processo, que nesse caso é 2. Então, a esperança de uma gama é a razão entre os parâmetros. Então, vai ficar 15 sobre 2, que dá 7,5 hora. Certo? De exercício por hoje, eu vou parar aqui. Quando for na próxima aula, a gente continua com o exercício. Tinha mais um item aqui. Desculpe. O último item é quanto tempo em média se passa entre a chegada de 2 clientes procurando comprar o queijo. Então,
O tempo entre a ocorrência de dois eventos consecutivos é esse TI, que é exponencial lambda. Nesse caso, esse lambda é a taxa do processo. Então, exponencial 2. E aí o tempo médio é 1/2. Certo? Ou seja, 0,5 horas ou 30 minutos. Deixa eu só finalizar aqui para eu falar uma coisa com vocês.